Bom, como se canta Imaculée? Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. E boa tarde pra quem é de boa tarde, né? Mas, bom, eu tô aqui enrolando, né? Até eu ver que alguém entrou pra eu perguntar quando eu posso parar de enrolar. E enquanto eu estou aqui enrolando, eu vou falar do que a gente falou no vídeo anterior, né? No vídeo anterior a gente terminou de falar sobre a música Filhos Mestiços, né? A gente interpretou a última estrofe e o refrão da música Filhos Mestiços. E eu também disse o significado da palavra caboclo e caboclo? É caboclo ou cabloco? É caboclo, pronto. Falei o significado da palavra caboclo, expliquei por que não falei no vídeo. Não sei o que vem antes do anterior, né? Pronto. Me avisa quando eu puder começar a falar, tá? Porque eu não sei quando começar e... Bom, eu acho que no momento acabou o que falar pra enrolar, né? Porque... eu já falei o que eu falei no vídeo anterior, que é bem pouco, né? Que foi só 2 estrofes de interpretar uma música. Já sei, vou falar de novo porque é que eu tô fazendo entre esses vídeos. Pronto, pra eu poder falar alguma coisa. Bom, como eu disse já, tipo, algumas vezes, né? Tem um provérbio africano que diz que enquanto os caçadores continuarem contando as histórias das caçadas, esses permanecerão como os únicos heróis. Portanto, se nós, capoeiristas, queremos que nós representemos algo... Pronto, pode começar? Ótimo, que bom. Então vou começar, vocês já sabem disso, né? Então não preciso terminar de falar. Ou preciso... Porque eu não sei, eu imagino que não. Bom, vamos começar. Bom, no vídeo que eu fiz ontem, pra lembrar todo mundo, pra continuar nossa conversa, né? Eu estava num plano de fundo um tanto diferente, eu creio que vocês devem ter percebido, né? E um dos comentários foi #curiosa, né? Porque eu falei que o plano de fundo lá... termina o provérbio? Tá bom, então pera aí. E, bom, eu esqueci onde é que eu tava. Já vou lembrar onde é que eu tava. Sim. Sendo assim, se nós capoeiristas quisermos que nossa história tenha a representatividade que ela realmente tem em vários momentos da história, seja nas rebeliões dos escravos, seja nas lutas do Rio de Janeiro, seja na Guerra do Paraguai, seja em vários outros momentos dos quais a gente vai discutir ainda, né? Nós precisamos contar a nossa história. E contar não apenas entre a gente nas nossas rodas de capoeira cantando nossas músicas. Nós temos que contar para todos. E por isso que eu estou fazendo esses vídeos, né? Bom, é por isso. E, no caso, como eu já disse, eu estou escolhendo no momento trabalhar com músicas porque na África a musicalidade é algo muito importante em vários momentos. E por isso a capoeira, que como a gente já conversou, foi criada pelos escravos africanos, tem como uma das coisas importantes a musicalidade. Bom, peraí, deixa eu tirar o volume aqui do toque, pronto. E bom, voltando ao que eu estava falando, um dos comentários foi #curiosa, né? Porque, como eu disse, aquele plano de fundo tinha tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Bom, eu não sei imagino que a maior parte das pessoas não, né? Mas aquele plano de fundo são estátuas da coleção da editora Salvat Mistério dos Deuses Egípcios, né? E são as estátuas que eu consegui juntar.
algo tipo umas 40 e poucas estátuas, né, que eu consegui juntar. E bom, o que é aquilo? O que essas estátuas egípcias têm alguma coisa a ver com a capoeira? Bom, o Egito Antigo fica... essas estátuas são de deuses egípcios. Os deuses egípcios eram cultuados pelos antigos egípcios, que é um povo africano, mas não é essa relação que vai ter a ligação que eu quero transmitir hoje. Bom, as religiões, em geral, elas têm características próprias. E a religião do Antigo Egito tem uma característica muito curiosa, que é o sincretismo dela. O que é o sincretismo? É a fusão de religiões e que você reinterpreta alguns elementos. Bom, o sincretismo existe desde quando? Não faço a mínima ideia, mas eu sei que existe desde o Antigo Egito, desde antes do Antigo Egito. O Antigo Egito, para começar a entender isso, não é um país, são dois países, o tanto que os próprios egípcios chamavam de um duplo país, o tanto que a coroa do faraó são duas coroas. Espera aí, mais próximo, pronto, são duas coroas. É a coroa branca e a coroa vermelha. Para vocês verem melhor cada uma das coroas. Espera aí, peguei errado. Coroa branca do Alto Egito, coroa vermelha do Baixo Egito. Talvez eu troquei, mas isso não vai importar muito, né? Porque eu sempre troco as coroas. No caso, o Nekhbet está com a coroa branca, a coroa, se eu não me engano, se chama Tef, que ela era a protetora do faraó, e o Adjit também estava com a coroa vermelha, porque ela também é uma protetora do faraó. E, além do mais, a estátua que eu confundi também tem a coroa vermelha, porque ela, a deusa Nit, originalmente era também protetora do faraó, e isso foi substituída por o Adjit. E por que ela foi substituída por o Adjit? Esse é o ponto maravilhoso da mitologia, da religião egípcia. Mitologia não, religião, porque ou é tudo mitologia ou é tudo religião. Então, por uma questão de respeito, eu decidi chamar agora tudo de religião. Bom, como eu acabei de dizer, o país do Antigo Egito eram dois países, o Alto Egito e o Baixo Egito. Baixo Egito e Alto Egito, no caso. E o que acontece? Esse país, originalmente, eram várias cidades-estado, como a cidade de Mênfis, Heliópolis, Ábidos, Elefantina e etc, etc, etc. E essas cidades, elas começaram a se unir, foram centralizadas, né, adquiriram um governo centralizado, obviamente por meio de guerras, né, e se tornaram o Alto e o Baixo Egito. E o Alto e o Baixo Egito, depois de muitas guerras, se tornou o Antigo Egito. E qual é que é o ponto interessante? Cada cidade tinha os seus deuses, tinha a sua religião. E quando se juntaram em dois países diferentes e depois em um só, elas passaram a exercer diferentes forças políticas, alguma com mais força política, outras com menos. E isso influenciou na religiosidade dos egípcios, porque o clero da cidade com maior força política teria maior força em relação ao clero com menos força política, ao clero da cidade com menos força política. Então você vai tendo meio que um domínio de alguns deuses sobre outros. Então alguns deuses vão sendo esquecidos, outros vão tendo papel mais importante, outros ficam só como deuses populares e não tem mais um clero próprio. Só que a gente está falando de uma disputa, onde o meu clero quer ser mais forte que o seu. E se o meu clero não está conseguindo ser mais forte que o seu e eu quero continuar tendo o meu clero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Deus, o Deus que está, o meu maior Deus, e vou criar relações com o seu Deus, porque assim o meu Deus vai ganhar popularidade. Por exemplo, uma vez que as cidades, cada uma tinha a sua religião, eles tinham cada cidade tinha a sua ideia de como o mundo teria surgido, né? No caso, as principais, né,
que conseguiram se manter foi a de Heliópolis, a de Mênfis, a de Elefantina e a de outras duas cidades que eu não lembro o nome, com os deuses Ra, Amon, de Gerd, mais conhecido como Thoth, que é um nome grego, Khnum e, por fim, a que eu tenho, Ptah. Mas havia outros, por exemplo, o deus Ré, que eu não tenho, que conseguiu se manter, mas tinha um clero muito mais fraco do que o desses. E no caso, por exemplo, para dar um exemplo bem claro de como é que eram essas relações, né, como se faziam, eu vou utilizar o caso da deusa Nit, que eu não lembro de que cidade ela era, e também não importa muito. O que importa é que ela originalmente era a deusa que criou o universo dessa cidade, da cidade dela. Só que ela foi perdendo popularidade, né? Ela virou uma protetora do faraó e foi substituída por Adjit, por exemplo. Era uma deusa da caça, mas haviam outros deuses da caça, né? Então ela meio que não era muito popular. Então o que o clero de Nit fez? A partir de agora ela é a mãe de Ra, que segundo o clero de Heliópolis, que é de onde o clero principal, a Ra, né? Ra era um demiurgo, portanto ele não tinha nem pai nem mãe. Mas Nit era a deusa, era a mãe de Ra, segundo o clero dela. Então é mais ou menos dessa forma que vão sendo construídas as relações. E essas relações, sinceramente, se tornam às vezes muito confusas. Por exemplo, Ra, ele nasceu no oceano primordial do Num e saiu de um Lótus chamado Nefertum. Esse Lótus era filho de Sekhmet e Ptah, que era um demiurgo, e Sekhmet era filha de Ra. Então Nefertum, por consequência, sendo assim, seria neto de Ra. Então, exceto que os egípcios acreditassem na viagem do tempo, a melhor explicação que eu encontro são essas relações para deixar um culto mais popular, né? Ter mais força. Mas a parte mais importante, surpreendente, criativa e maravilhosa desse sincretismo é porque, como eu disse, eu peguei cinco deuses cujos clérigos eram muito fortes e conseguiram manter as suas histórias da criação. E como é que a religião egípcia ia ter 5 criações diferentes, né? Então, como os clérigos não estavam conseguindo subjugar uns aos outros, o que é que eles fizeram? Vamos fundir os deuses. Então, por exemplo, criaram o deus Amon-Ra, que era uma fusão do deus Amon com o deus Ra, mas que mantinha o deus Amon e o deus Ra de forma independente e fundidos ao mesmo tempo, né? Então eles tinham essa coisa muito curiosa, fizeram esse sincretismo muito curioso, né? E não só para a história da criação, mas para outras coisas também. Por exemplo, você tinha o deus, deixa eu ver se eu lembro mais ou menos o nome, Ra, Marques, Kepri, Amon e Araket, que seria as várias formas de Ra. Seria o deus Ra de dia, de noite, ao amanhecer e ao entardecer. Pegaram todos esses deuses diferentes e fundiram num só. Ou então Deus Ptah, Osíris, Socaris, que eram 3 deuses ligados aos mortos, que eles pegaram e fundiram num só. Então esse sincretismo, eu creio que esse seja o auge do sincretismo, né? Mas pode ser mais antigo ainda do que o Alto e o Baixo Egito? Pode ser mais antigo, pode ser da época em que Tifão decidiu ouvir a sua mãe Gaia e invadiu o Monte Olimpo. Porque o que acontece? As razões não importam, mas Gaia decidiu mandar Tifão, filho dela, destruir o Olimpo e todos os deuses. Com boas razões, de certa forma.
E os deuses, eles fugiram para o Egito, exceto Atenas. Que é algo surpreendente, porque o esperado seria que Ares fosse ficar no Monte Olimpo para lutar contra Tifão, mas Atenas é quem ficou, não Ares, porque Ares, depois que eu pesquisei, descobri que ele era extremamente covarde e perdeu várias batalhas. Boa noite, vó. Mas enfim, isso não importa. O importante é que os deuses gregos, na concepção grega, foram para o Egito na forma de animais. E daí os egípcios tiraram seus deuses. E aí, o que acontece? Eles pegaram e compararam os deuses gregos com os deuses egípcios. Isso também seria uma forma de sincretismo, né? E o que isso tem a ver com o Brasil? Bom, para isso que eu escolhi a música Negro Religioso, que na gravação que eu tenho, até onde eu sei, está sendo cantada pelo Mestre Marrom. Vamos colocar aqui ela. Bom, ele começou dizendo: o negro religioso dentro de casa tem o seu gongá. Vamos começar entendendo o que é gongá. Eu fui pesquisar e o que eu encontrei foi o seguinte: na Umbanda e outras religiões afrodescendentes, né? O gongá seria uma espécie de altar, né? Oi, Marisadeia. Então, o que ele está dizendo? Que o negro, quando estava lá na África, né, um negro religioso, tinha na casa dele um gongá, tinha um altar, né, em homenagem aos deuses dele. Uma coisa que eu creio que que várias pessoas tenham ainda hoje, né, não um gongá especificamente, mas um altar, né, a algum santo, deuses, eu não sei, né, mas imagino que ainda tenham, né. Bom, e depois ele fala: o negro religioso dentro da casa do gongá. Assim, pera aí, deixa eu ver aqui na letra, que agora eu acabei de esquecer. Pronto, é isso mesmo. E aí ele fala: porém, desde o cativeiro mudou de nome seu orixá. O que ele está dizendo com isso? Que quando esse escravo da África foi escravizado, ele mudou de nome o orixá dele. O que é um orixá? Para quem não sabe, os orixás são os deuses iorubás, né, do povo iorubá. Bom, por que é que ele disse isso? Porque quando os escravos eram escravizados, eles tinham, para manter a religião deles, eles começaram a fazer um sincretismo com os santos católicos, né? Por quê? Vamos pensar, eu falei aqui num dos vídeos que a gente estava conversando sobre o tráfico negreiro, que os escravos não tinham nem direito de ter o nome deles, porque o nome deles, na concepção europeia da época, eram nomes pagãos, portanto nomes do demônio, ou nomes muçulmanos, que portanto é o nome do demônio, e por isso, para eles serem purificados, eles tinham que ter um nome cristão, que é o nome de Deus. Então, se eles não tinham direito nem de ter o nome deles, que dirá então ter a religião deles, uma religião pagã ou uma religião muçulmana? Exatamente, né, Marisadeia? Isso é uma coisa que é mantida até hoje e que eu creio que talvez seja mantida para sempre, né? Porque essa questão do altar seja, pelo menos do que eu consigo entender, porque eu não tenho um altar, né? E não vejo nenhuma razão assim para eu ter um altar, né? Então é assim, só uma coisa que eu consigo imaginar, que as pessoas que têm um altar têm como objetivo homenagear um determinado santo, um determinado orixá, um determinado deus, né? Porque
acredita que ele mereça um reconhecimento, né? E por isso, né, vai poder pedir as coisas, vai poder fazer as oferendas, né? Enfim. E o que acontece? Se eles não tinham o direito de ter os nomes dele, porque eram nomes pagãos ou muçulmanos, portanto do demônio, que dirá então ter a religião pagã ou muçulmana deles, portanto do demônio? Então, o que é que alguns tiveram a ideia de fazer? Se eu não posso cultuar minha religião, eu vou fazer o quê? Vou fingir que estou cultuando a deles. Então o que eles fizeram? Originalmente, talvez eles pegassem os santos e orassem para os santos, né? Eles orassem para os orixás e falavam que estavam orando para os santos, né? E com o tempo eles começaram a identificar algumas semelhanças entre um determinado orixá e um determinado santo, né? E qual foi a importância disso? Você poder fazer oferendas para o seu orixá sem que seja desconfiado de que você está fazendo oferendas para esse orixá. E os senhores, os capitães, os clérigos e os outros que trabalhassem lá no engenho, na cidade mesmo, iriam ver aquilo como você está se purificando, né? Porque você está fazendo, sei lá, uma oferenda para Santo Antônio, né? Olha que coisa boa. Agora ele é um cristão de verdade, né? Enquanto na verdade você estava fazendo oferenda para algum Xangô, né? Então isso foi uma ideia extremamente inteligente, até porque uma coisa que eu li uma vez, acho que de algum pesquisador da USP, né? Isso vai ter uma importância ainda maior, porque o que acontecia? Eles faziam que legal, então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer oferendas no meio da estrada, deixar comidas para que os escravos que estivessem fugidos, né, eles conseguissem se alimentar, beber, né, e deixavam determinadas coisas para afastar os animais, para os animais não comerem, né. E eles deixavam isso em determinadas rodas que eles sabiam que os escravos fugidos iam passar ele. Enfim, né? E isso vai dando ainda mais uma importância para esse sincretismo, né? Que nem todos os candomblés e religiões de matrizes africanas têm, para deixar bem claro. Eu estava conversando com minha tia enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, né? A minha tia Fernanda, que é do candomblé de Angola, pelo que eu não me lembro agora, né? E ela me explicou que nem todas as religiões de matriz africanas têm esse sincretismo, né? Mas algumas têm, inclusive a Umbanda. Eu creio que na Umbanda seja bastante forte essa questão do sincretismo dos orixás com os santos, né? E é exatamente sobre isso que a música vai estar falando. Vai falar sobre os diversos sincretismos que são feitos dos orixás com os santos. E qual a importância disso para a capoeira? A importância disso para a capoeira, eu creio que alguém que já esteve em uma roda de capoeira do início ao fim, ou pelo menos metade, ou já deve ter ouvido uma música que diz assim: ai, 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 São Bento me chama. Ou então, essa cobra me morde, senhor São Bento. Ou ainda, Santa Bárbara relampuê, relampuê, relampuá. Ou então, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Ou então, se você é capoeirista, você com certeza já ouviu os toques São Bento Pequeno, São Bento Grande da Angola, São Bento Grande da Regional, Santa Maria, ou então os toques de Santa Maria. Então me diga, como é que você vai dizer que esse sincretismo não é importante? Claramente está falando dos santos, né? Será que está falando dos santos mesmo? Porque é exatamente esse que é o ponto do sincretismo. A ideia é que pareça que está falando de um santo, mas quando não está falando de um santo. Mas pode ser que esteja falando de um santo. Por exemplo, na música Santa Maria, Mãe de Deus, entrei na igreja, me ajoelhei. Eu creio que pelo menos está falando da Santa Maria mesmo, né? Porque uma das coisas que se canta, né? É Santa Maria, Mãe de Deus, entrei na igreja e me confessei. Eu creio que esteja falando de Santa Maria mesmo, mas quando a gente canta
ai, 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 São Bento me chama, a gente estava falando de São Bento mesmo. Então é nesse ponto que eu quero estar trabalhando. E por isso a gente tem que ter uma noção do sincretismo, que é feito dos orixás com santos, para saber se a gente está falando de um orixá ou de um santo. Porque isso faz parte do imaginário da capoeira. Até porque nós que somos capoeiristas sabemos que no nosso imaginário, né, a gente acredita que os capoeiristas, quando morrem, vão para o céu numa roda de capoeira onde está sendo presidida por São Bento, né? Então a gente tem no nosso imaginário esses santos, esses orixás, e por isso é importante que a gente entenda o sincretismo. Então vamos continuar a música aqui. Bom, a primeira coisa interessante que eu queria comentar, se você ouviu a música, você vai perceber que não fala em nenhum momento sobre Iemanjá, que sem dúvidas é uma das orixás mais conhecidas. Sim, muito provavelmente chegou um momento em que eles realmente passaram a crer nessas correspondências, porque da mesma forma que os gregos acreditavam, que os egípcios acreditavam nos mesmos deuses que eles, só que eles viam de uma outra forma por causa do ataque de Tifão, muito provavelmente muitos dos escravos, né, muitos dos descendentes de africanos acreditavam que um determinado santo, por exemplo São Jorge, né, seria uma aparição de Ogum. Muito provavelmente realmente acreditavam nisso, né, e que a Igreja Católica lembrou dele como um cristão, interpretou ele como um cristão, né? Então, provavelmente começaram a crer também nessas correspondências e por isso se mantém até hoje. E também porque até o século XIX o Brasil era oficialmente católico e você, segundo a Constituição Brasileira de 1822, se eu não me engano, você tinha liberdade de culto, mas você não podia você não podia fazer este culto em nenhum estabelecimento que tivesse a aparência de um templo. E, se eu não me engano, não podia fazer com outras pessoas, né? Então era assim, uma liberdade de culto um tanto estranha, né? Mas enfim, como eu estava dizendo, se você ouviu a música inteira já, você vai perceber que ele não fala de Iemanjá, que é uma das orixás mais conhecidas no Brasil, creio eu. E por quê? Bom, ele falou de Dona Janaína. Não sei se você sabe quem é Dona Janaína, mas ela não se fala nada sobre ela no livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que além da internet, a minha tia Fernanda, a única o único local onde eu retiro informações sobre os orixás, né, que é um livro com 301 histórias dos orixás, né, enfim, Dona Janaína não está nesse livro, então eu realmente precisei pesquisar, né, e na minha pesquisa, em grande maioria, apareceu que Dona Janaína seria um nome que os indígenas deram para Iemanjá, né? Porque, como eu disse, os indígenas e os africanos, eles estavam lá juntos como escravos, juntos nos quilombos. Então provavelmente os indígenas deram nome para Iemanjá, né? E esse nome seria Dona Janaína, que deve ter sido o nome que é um dos nomes que ficou lembrado. E pelo que minha tia Fernanda contou para mim, né, Dona Janaína na verdade seria Oxum. E pode ser até que seja os dois, mas como eu disse, Iemanjá não é citada em nenhum momento, e Oxum é a que é citada logo em seguida. Então talvez a pessoa que fez falou da Dona Janaína e Iemanjá. Bom, e quem é que era Iemanjá? Iemanjá originalmente é a orixá do rio Níger. Quando veio para cá, o rio Níger não existe, né? Então meio que teve que ser adaptado. O que acontece? Iemanjá geralmente é filha de Olodumare ou então filha de Olokun. Olodumare seria o orixá supremo da mitologia iorubá.
Opa! Bom, vou falar aqui de Iemanjá, da Nossa Senhora da Conceição, né? No próximo vídeo a gente continua. Bom, Olodumare seria o orixá supremo da mitologia Yorubá. Seria um orixá do céu. Seria o orixá que criou tudo, né? E Olokun seria a contraparte feminina de Olodumare. É a orixá dos mares, a orixá que de início é rival de Olodumare. E só depois... Eu não conheço essa música, depois eu vou ouvir, né? Enfim, e aí eu trago alguma coisa que eu achar interessante, tipo essa história do sincretismo do Antigo Egito, que claramente eu acho que ficou bem claro que eu só contei porque eu quis mesmo. Enfim, e Olokun no início, né, ele inclusive não gostava da criação, queria se provar mais poderosa que Olodumare, mas por causa de Agemo, o camaleão, servo de Olodumare, ela acabou reconhecendo a superioridade do deus, né? E, bom, eu creio que talvez por causa dessa maternidade, Iemanjá ficou aqui no Brasil conhecida como a Dona das Águas. Deixa eu ver aqui mais que eu escrevi, do que mais Iemanjá orixá aqui, porque muitas coisas, né? Dona das Águas, Senhora do Mar. E ela também, em uma história, né, que está registrada no livro Mitologia dos Orixás, é mãe das nuvens, das estrelas e ela é considerada a mãe de todos os orixás. Deixa eu ver se... Ah, pronto! E ela também é Senhora das Cabeças, ou no caso, Senhora dos Oris. Ori quer dizer cabeça. Não entendi porque eu dou a risada, mas tudo bem. No caso, essa concepção do Ori uma coisa muito interessante que eu vou contar pra vocês. Acabei de entender que eu vou contar pra vocês, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Do que seria ser a Senhora das Cabeças, né? No caso, em algumas histórias, Exu no Senhor das Oris, ou então tem um orixá, que agora eu não lembro o nome, e que no próximo vídeo eu provavelmente vou lembrar de dizer pra vocês, que é o orixá das cabeças. O que acontece? Na concepção Yorubá, aliás, eu vou contar aqui a história que fez Iemanjá, a Senhora dos Oris, que eu acho que fica bem mais claro do que eu explicando, né? E se alguém não entender, me pergunta que eu tento explicar. Deixa eu pegar aqui no meu livro, deixa eu descobrir em que página que está. E bom, Iemanjá... e uma outra coisa interessante, né, de Iemanjá é o seguinte, que ela meio que uma sereia, né, a gente pode dizer assim, ou pelo menos acho que podemos dizer, porque ela comumente quer ter relações com as pessoas, né, relações sexuais, né, enfim. E aí ela encanta os pescadores e tem relações com eles. E os pescadores são mortos afogados porque, afinal de contas, a gente não respira debaixo d'água, né? Então, essa é uma das várias razões para o culto de Iemanjá ser forte, né? O culto a Janaína ser forte, porque as pessoas... Ninguém quer... Primeiro porque ela, sendo orixá dos mares, dá boas pescas. Segundo porque ninguém quer morrer afogado, né? Bom, deixa eu ver, tô quase achando. Pronto, Iemanjá, a história tá assim. Iemanjá cura Oxalá e ganha o poder sobre as cabeças. Ok, quando Olodumare fez o mundo, deu a cada orixá um reino, um posto, um trabalho. A Exu deu o poder da comunicação e a posse das encruzilhadas. A Ogum deu o poder da forja, o comando da guerra e o domínio dos caminhos. Ao Oxóssi, ele entregou o patrono da caça e da fartura. Ao Baluaê, deu o controle das epidemias. O Olodumare deu ao Oxumaré o arco-íris.
e o poder de comandar a chuva, que permitia as boas colheitas e afasta a fome. Xangô recebeu o poder do trovão e o império da lei. Oya Yansan ficou com o raio e o reino dos mortos, enquanto Ewa foi governar os cemitérios. Olodumare deu a Oxum o zelo pela feminilidade, riqueza material e a fertilidade das mulheres. Deu a Oxum amor. Obá ganhou o patrono da família, e Nanam a sabedoria dos mais velhos, que ao mesmo tempo é o princípio de tudo, a lama primordial com que o Batalá modela os homens. A Oxalá deu ao Olodumare o privilégio de criar o homem, depois que Ododua fez o mundo. E a criação se completou com a obra de Oxaguian, que inventou a arte de fazer os utensílios, a cultura material. Para Iemanjá, Olodumare destinou os cuidados de Oxalá. Para a casa de Oxalá, foi Iemanjá cuidar de tudo, da casa, dos filhos, da comida, do marido, enfim. Iemanjá nada mais fazia que trabalhar e reclamar. Se todos tinham algum poder, um posto pelo qual recebiam sacrifício e homenagens, por que ela deveria ficar ali em casa feita escrava? Iemanjá não se conformou. Ela falou, falou e falou nos ouvidos de Oxalá. Falou tanto que Oxalá enlouqueceu. Seu ori e sua cabeça não aguentou o falatório de Iemanjá. Iemanjá deu-se então conta do mal que provocara. Retratou de Oxalá até restabelecê-lo. Cuidou de seu ori enlouquecido. Ofereceu-lhe água fresca, obis deliciosos, apetitosos pombos brancos, frutas dulcíssimas, e Oxalá ficou curado. Então, com o consentimento de Olodumare, Oxalá encarregou Iemanjá de cuidar do ori de todos os mortais. Iemanjá ganhara, enfim, missão tão desejada. Agora, ela era a Senhora das Cabeças. Como é que essa... Então, por que é que essa história eu creio que fica mais fácil de entender que seria ser a Senhora das Cabeças? Como Iemanjá acabou enlouquecendo Oxalá e depois cuidou da cabeça dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que Iemanjá zela pela cabeça, zela pelo bem-estar do indivíduo, entendeu? Zela para que as pessoas não sofram de determinados males. Marisaldeia, o seu comentário, eu creio que você escreveu, não, tentou escrever, não entendi, ficou faltando N. Então, se foi isso, pode me dizer o que você não entendeu para eu poder te dizer? Bom, e bem se vê, mas que a Iemanjá realmente te representa muito bem. Bom, e com quem que a Iemanjá é sincretizada? Geralmente com a Nossa Senhora. Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, lembrei. Pois é, né? O que acontece? Iemanjá, né, sendo a mãe de todos os orixás, ela tem uma ligação com a maternidade, com a gravidez, com a fertilidade, né? E isso a relaciona com a Nossa Senhora. Além do fato de que a Nossa Senhora também usa aquele manto azulado, né? Que por acaso é uma das cores de Iemanjá, pelo fato de que ela é relacionada com as águas, né? Então, o que acontece? No caso, Nossa Senhora, que foi dita na música, Nossa Senhora da Conceição, por que ela é relacionada com a Iemanjá? Eu não faço a mínima ideia, eu não consegui descobrir. Mas, quem era Nossa Senhora da Conceição? Nossa Senhora da Conceição foi uma das várias imagens de Nossa Senhora. Na verdade, deixa eu ver aqui o número certinho. Se calcula, pelo que eu encontrei na internet, que bom, entendi. O que acontece? No Brasil, estimativamente, pelo que eu vi na internet, 300 imagens de Nossa Senhora diferentes. E no mundo, 2.000. Nossa Senhora, para quem não é católico, na verdade, são várias representações de Maria. Porque desde o início do cristianismo, os cristãos originais consideravam que Maria
era uma personagem muito importante, uma personagem muito pura. Por isso fizeram várias imagens para homenagear ela, fizeram imagens das aparições dela, de alguns momentos da vida dela, né? E Nossa Senhora da Conceição foi uma delas. Nossa Senhora da Conceição, conhecida também como Imaculada Conceição. Por que Imaculada Conceição? Bom, Imaculada significa que não tem a mácula. Mácula do latim significa mancha. É a mancha do pecado original, a mancha do pecado de Eva. Exatamente, por isso que Nossa Senhora desde os primórdios do cristianismo, tão importante. E por causa disso também que ela, desde os primórdios do cristianismo, é a Imaculada. Não tem a mancha do pecado original, não tem esse pecado. E na Bíblia, pelo que eu encontrei na internet, eu nunca li a Bíblia por inteiro, né? Eu só li uma parte do início da Gênesis de curiosidade. Então eu não sei se os católicos, por favor, que me digam se é verdade. Mas eu encontrei na internet o seguinte, que no livro de Jó, se eu não me engano, versículo 14,4, eu não lembro mais como dizer isso, que a última vez que eu tive aula de religião foi no 7º ano, então agora eu não me lembro mais como é que se lê os números bonitinhos. Sim, é exatamente isso, pai. É exatamente esse paralelo do qual eu estou falando hoje. E do qual eu vou falar amanhã e talvez depois de amanhã. Amanhã não, próxima semana e depois da próxima semana. Enfim, ele está escrito o seguinte nesse livro, no 14,4. Pode o puro vir de um ser impuro? E essa seria a lógica que foi feita a Imaculada Conceição, a Nossa Senhora da Conceição, né? Enfim, por que Nossa Senhora da Conceição está sendo relacionada com Iemanjá? Não faço a mínima ideia. Por favor, alguém que saiba o porquê, me diga. O que eu consegui encontrar foi essas relações de Maria com Iemanjá. Bom, então nesse caso, por hoje é só. Amanhã a gente fala de Oxum com Nossa Senhora das Candeias e de Oxóssi com São Sebastião e falamos do resto. Até a próxima semana.